bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao 5º episódio do nosso podcast Papo com Legenda. Eu sou Lucinéia Vilela, sou mulher de 51 anos, sou baixa, tenho cabelos castanhos, curtos, encaracolados, os meus olhos são castanhos também, eu uso óculos, estou sentada frente à mesa do meu escritório e estou gravando em meu notebook. E eu sou a Aniele, uma mulher de 27 anos, de cabelos cacheados na altura do ombro, da cor castanha e olhos também castanhos. Eu meço 1,65 de altura. Eu estou no meu quarto, sentada na cama, gravando no celular. No episódio anterior, recebemos o Rafael Braz, que é psicólogo e consultor em audiodescrição e que nos ajudou a colocar mais legenda no nosso papo semanal. Ele contou um pouco sobre a sua perspectiva de profissional e usuário dos recursos de acessibilidade. Isso mesmo, Lucinéia. O episódio anterior foi muito legal, porque pudemos entender mais sobre a recepção dos recursos acessíveis por parte dos usuários, inclusive a importância de uma produção ter envolvido as pessoas que são usuárias desses recursos. No episódio de hoje, daremos mais um passo na incrível jornada em busca da acessibilidade nas mídias. O tema desse episódio é acessibilidade na web. Quando falamos de mídias acessíveis, falamos não apenas dos recursos para as mídias audiovisuais, que é uma das especialidades do Matave. Por isso, para trazer mais diversidade ao nosso podcast, contaremos com a Suzeli Damasceno. Ela é jornalista, especialista e consultora em comunicação acessível e em acessibilidade digital, e também coordena o movimento Web para Todos. A Suzeli também ajuda pessoas e empresas a eliminarem barreiras de acessibilidade em ambientes digitais e ruídos de comunicação que bloqueiam a circulação do conhecimento. A Suzeli será a nossa entrevistada do próximo bloco, mas antes disso, vamos entender um pouco mais sobre acessibilidade na web no nosso quadro Legenda aí pra mim. Legenda aí pra mim! A acessibilidade aos conteúdos digitais é um direito de todas as pessoas com deficiência, mas na prática percebemos que a grande parte dos sites não possuem acessibilidade, criando assim uma barreira para as pessoas que não enxergam e também para aquelas com deficiência que impedem sua navegação pela web. Atividades como comprar o ingresso online, acessar aplicativos de relacionamento ou aplicativos de banco podem se tornar um pesadelo para quem não enxerga ou tem baixa visão. Situações como essas já não deveriam mais acontecer devido ao W3C, que é um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas para tornar a web acessível. Ele foi criado em 1998 e recebeu atualizações nos anos de 2008 e 2017. No documento, há recomendações sobre o uso de contrastes de cores entre o texto e o fundo de uma página web, ou ainda sobre o zoom sem perda de conteúdo, utilizado por pessoas com baixa visão. Outra recomendação é a presença de descrição de imagens. Então, para fazer valer o conjunto de recomendações do W3C, em 2017 foi criado o movimento Web para Todos, com a proposta de mobilizar e educar pessoas para, aos poucos, transformar o ambiente virtual em um espaço acessível. É muito importante ver o quanto o movimento Web para Todos tem feito a diferença e colocado em prática o que muitos desenvolvedores de sites e de aplicativos até pouco tempo ignoravam. Nós do Matave sempre buscamos contribuir com a busca pela acessibilidade em todas as mídias possíveis e, por isso, reforçamos a importância da nossa parceria com o movimento Web para Todos. Essa parceria existe desde o início do projeto, ocorreu em 2017, apoiando suas ações e compartilhando seus princípios. É isso aí, Lucinéia. No próximo bloco, conheceremos um pouco mais a fundo sobre a atuação da nossa convidada no movimento Web para Todos e também sua visão sobre a acessibilidade como um todo. Então, não saia daí. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a Suzeli Damasceno. Acompanhe o Instagram do nosso podcast em @papocomlegenda para saber quando saem novos episódios e no @matave_unesp para ficar por dentro das novidades e notícias sobre acessibilidade. Estamos de volta para o nosso segundo bloco e agora conversaremos com a Suzeli. Olá, Suzeli. Eu vou pedir, antes de mais nada, que você se audiodescreva para os nossos ouvintes e aí em seguida a gente começa aí o nosso bate-papo. Oi, Lucinéia. Oi, pessoal, tudo bem?
Bom, eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos loiros acima dos ombros, meu cabelo é um pouquinho ondulado. Eu uso óculos de armação verde, tenho os olhos castanhos escuros e tenho o meu sinal em libras. Eu aponto o meu dedo indicador para uma pintinha que eu tenho na minha bochecha e dou uma giradinha na mão. E tenho 46 anos, que eu acho que dá uma noção mais ou menos da idade, né? Assim, da nossa geração, né, Suzeli? Eu ia falar meia-idade, mas é tão estranho, né? Meia-idade, né? O que seria a meia-idade? Eu não acho acessível, Tá ótimo, obrigada. Bom, a gente já apresentou um pouco a história do movimento Web para Todos, né? E aí o seu protagonismo nesse projeto. A gente se conheceu lá em 2017, no início do projeto, mas aí eu queria, né, que você falasse um pouquinho, né, para quem está ouvindo, né, dessa importância do projeto nesses 4 anos, né, que o projeto ele tem essa missão de disseminar as regras de acessibilidade na web. E o que você tem para nos contar assim, de mais marcante nesses anos todos aí do movimento? Quais ações que você considera foram mais marcantes e que foram implantadas para o Web para Todos? Bom, o Web para Todos realmente tem essa missão, né, de promover a cultura de acessibilidade digital pelo país. E o que a gente mais fez, né, e tem feito e vai continuar fazendo, né, é promover, popularizar esse tema da acessibilidade digital. É tirar daquela, entre aspas, né, daquela bolha, né, onde tem só pessoas ali da área técnica, da área de programação, né, que faz os sites, né, que faz aplicativos, plataformas. Tirar esse assunto só desse time, né, de pessoas e expandir isso para o máximo de pessoas possível. Isso realmente é o que a gente tem mais feito desde que a gente começou há 4 anos atrás. Então, de mais marcante, assim, né, o que a gente tem feito. A gente começou, por exemplo, introduziu esse assunto em grandes eventos e feiras, por exemplo, de marketing digital que, teoricamente, né, deveria sempre ter considerado, né, esse assunto na pauta, mas não tinha. Então, a gente conseguiu introduzir nesses grandes fóruns de marketing digital, de recursos humanos, né? Agora, essa semana, por exemplo, a gente fez uma série de eventos e painéis e a gente envolveu pessoas ali da área de jurídica, né? Das empresas, da área de compliance, as áreas de comunicação, de marketing, de contabilidade, enfim. Então, a gente está realmente levando esse conhecimento de uma forma muito simples, né, para todo mundo, porque no fim das contas, todo mundo trabalha de alguma forma, cria de alguma forma algo no digital, né? Também, o que marcou bastante tem marcado, né, muito também nesse período, é a grande parceria que a gente tem com o Google, por exemplo, que aí realmente ajuda a gente a impulsionar ainda mais, né, esse tema, fazer com que esse tema realmente ganhe uma escala muito maior. Então, o Google é um super parceiro nosso, assim, que ajuda a gente, né, participa com a gente, cria com a gente workshops, né, para também profissionais das mais diversas áreas, tá com a gente em eventos, palestras, produzindo conteúdo, produzindo guias mesmo de acessibilidade digital. Outro ponto muito marcante foi um trabalho que a gente realizou com o YouTube, também nessa linha do sair da bolha, né, que a gente juntou, né, o YouTube convidou os 20 principais criadores de conteúdo ali do canal, como Porta dos Fundos, né, Manual do Mundo, para fazer um workshop sobre como criar conteúdos acessíveis para o YouTube. Então já foi ali também um marco, né? É claro que esses canais ainda estão fazendo as adaptações, a acessibilidade é uma jornada, mas isso também mostra assim, esse interesse e realmente essas sementinhas, né, que o Web para Todos vai plantando ao longo dos anos. Outro fato muito legal que aconteceu nesse período também é uma parceria que a gente tem com a equipe do Facebook, que engloba também, né, o Instagram. Então a gente já deu também várias palestras lá para pequenas e grandes empresas que fazem negócios ali, né, nas plataformas, para também mostrar possibilidades de como fazer, né, como usar a
plataforma de uma forma muito mais acessível e que realmente inclua muito mais gente. Destacaria esses pontos aí. Suzeli, e aproveitando que você mencionou esse evento dessa semana, que eu sei que está sendo super importante, eu mesma não consegui acompanhar, e aí é importante, acho que você já nos falar, adiantar um pouquinho o serviço aí, né? Onde que a gente consegue, né, assistir isso, ou quem já assistiu durante a semana, acessar com mais calma, e até para eu, por exemplo, quero apresentar para o Grupo Matave numa reunião aquele conteúdo, a gente encontra isso no canal do YouTube do Web para Todos. Isso, foram realizadas várias palestras e painéis e algumas reuniões também ao longo dessa semana. As palestras e os painéis foram transmitidas via YouTube, então a gravação continua lá, no canal do Movimento Web para Todos. Tenho lá até uma playlist chamada Descomplicando a Acessibilidade Digital, né, para marcas inclusivas, então a gente reuniu ali esse conteúdo que foi passado ao longo dessa semana. As reuniões, elas aconteceram sem gravação, então essas realmente quem participou pegou ali o conteúdo ali na hora, mas a gente também agora vai produzir um guia que vai compilar todas as informações, as dicas, principais dicas que foram dadas ao longo do evento, tanto nessas reuniões quanto nessas palestras e nos painéis, e vai juntar isso tudo num guia que está começando a ser produzido agora, e quem quiser pode se cadastrar ainda lá na página do evento, que é www.mwpt.com.br/descomplica. Aí lá deixa seu nome e e-mail, que aí a gente, quando esse guia estiver pronto, a gente vai enviar gratuitamente por e-mail para quem se inscrever. Suzeli, continuando o nosso bate-papo aqui, você com certeza tem essa informação para compartilhar conosco, com quem vai nos ouvir, que são identificar mesmo as principais barreiras que os usuários com deficiência enfrentam ao acessar a web. Eu acho que você tem isso assim super claro, né? E a gente não. Então, é bom para a gente ter esse conhecimento até para passar por pessoas que produzem conteúdo e não pensam nas pessoas com deficiência. Bom, são várias as barreiras, assim, inúmeras. Eu vou citar alguns exemplos aqui que são bem comuns e até são relativamente bem simples assim de serem resolvidos. Pelo menos assim realmente para ter essa ideia, né, como você comentou. Então, por exemplo, um deles são sites assim que tem problemas nos links. Então, sabe aqueles textos, né, um texto cheio de referências ali, quando a gente coloca links ali para a pessoa clicar lá e ter mais informação em alguma página externa ou dentro do próprio site, enfim. Esses links, a gente observa realmente que tem muitos problemas ali, ou de link quebrado, que a gente diz que é um link quebrado, que a hora que a pessoa clica não vai para lugar nenhum, e uma falta de descrição, né, do texto onde ele está incluído ali, né, onde esse link está embutido. Essa descrição ela não tá num texto suficiente para que ele seja compreendido fora daquele contexto. Por exemplo, a pessoa que está usando o leitor de telas, muitas vezes ela vai querer navegar pelos links. Então, ela faz primeiro uma navegação pelos links. Então, por exemplo, se o link tiver só num termo leia mais, a pessoa vai entrar lá nessa página e vai ir lá, ela vai pedir para navegar por links, ela vai navegando lá, link, leia mais, leia mais, leia mais, leia mais. Aí leia mais o quê? Né? Então, essa é uma barreira, é tão simples, né, e que poderia ser simplesmente colocado, sei lá, leia sobre a reportagem sobre tal coisa. Aprenda mais sobre a promoção que está acontecendo. É uma questão simples de redação, então, né? De consciência de quem está redigindo aquele conteúdo e não da técnica em si de criar um link, enfim, né? Exatamente. De um comando, não precisa nem... Qualquer pessoa que vai redigir aquele conteúdo, sabendo disso, pode facilitar, né? Exatamente. Selecionar o trecho do texto que passa a informação e aí colocar ali naquele trecho o link e não apenas em uma palavra. Pensar sempre que se a pessoa ler só aquela frase ou aquele trecho da frase, ela vai saber para onde ela vai ser levada. Outro problema também, uma barreira bem comum também que aí envolve realmente aí mais a equipe aí de programação, é quando o site não está preparado para navegação por teclado. De novo, né, pessoas que
que fazem a leitura com leitor de telas e pessoas também com deficiência motora, muitas delas utilizam apenas o teclado como forma de fazer a navegação. Então, pela tecla Tab ou pelas teclas, também pelas teclas de setas ali, pelo Enter, enfim. Se a programação desse site, os códigos ali também não estão, entre aspas, né, conversando com essa tecnologia assistiva, né, seja pelo teclado ou seja pelo leitor de telas, a pessoa simplesmente não consegue circular por aquele site. Outro exemplo de barreira também muito comum formulários que não funcionam ou porque não são lidos ali, os campos não são editáveis por quem está fazendo a navegação por leitor de telas, ou porque não está rotulado, que a gente chama, né? Não tá com o nome direitinho ali de onde que a pessoa tem que colocar o nome, onde que ela tem que pôr o e-mail, ou, por exemplo, quando a pessoa digita algo errado ou esquece de digitar algum campo, e aí vem a informação de que você precisa corrigir o campo em vermelho, por exemplo. Esse pode ser um problema para quem tem algum tipo de daltonismo, que tem a dificuldade de enxergar alguma cor específica. Então, também são detalhes, né, importantes ali, e formulário é uma coisa absurdamente... assim, a quantidade de sites com formulários com problemas é muito alta, Então, por exemplo, o Forms, que a gente usa muito do pacote Office, a universidade é o que temos pela universidade, enfim, a gente trabalha muito com Forms. Ele não é acessível se eu não pensar em dar comandos. Você tem alguma orientação sobre esse específico? Geralmente, tanto o Google Forms quanto esses formulários da própria Microsoft. A Microsoft é uma empresa também que investe muito e aposta muito também em acessibilidade. Os próprios arquivos, documentos não, os programas, né, do Word, do Excel, do PowerPoint, tem inclusive verificador de acessibilidade que ajuda você a fazer o documento e vai te mostrando em tempo real ali se você está seguindo o mínimo de orientação, de regra específica para tornar aquele documento acessível. Então a Microsoft tem realmente bastante essa preocupação, assim como o Google. Então a base deles já tem essa acessibilidade, já foi pensada nisso. Mas se o texto que você edita ali, se a foto que você coloca ali, se o vídeo que você coloca ali não foi pensado de forma acessível, aí não adianta nada a gente ter esse canal com acessibilidade se a informação que está ali dentro não tiver. Então você pode até usar o formulário, só que aí você coloca o link para a pessoa acessar esse formulário, talvez num lugar, num site, e que a pessoa com leitor de telas não vai conseguir identificar que ali ela pode chegar só ali no Leia Mais e vai saber, ela não vai conseguir saber que ali é um formulário que vocês fizeram. Nossa, é complexo, mas é bom a gente ouvir isso para entender o outro, né? Como o outro não está tendo o acesso que deveria ter como todo cidadão, né? Exatamente. Então, e aí tem vários outros, por exemplo, problemas de contraste, não ter contraste suficiente entre a letra e o fundo, entre as cores de uma imagem, sites que não permitem ou não permitem, ou quando a gente pede ali o zoom de tela, né, o famoso Ctrl+, ali para ir aumentando a tela, ele começa a quebrar todo ali, ele começa a ficar muito difícil de ser lido. Isso também é um problema grave de não estar seguindo uma diretriz de acessibilidade. Banners, sabe aqueles banners, aqueles pop-ups que começam a piscar, pular na tela quando a gente está fazendo alguma navegação ali, e com aquele xizinho minúsculo, né, pra gente poder apagar aquele negócio, apagar. Isso é uma barreira absolutamente complicada, tanto para quem também tá fazendo a navegação com leitor de telas, quem tem alguma deficiência cognitiva ou que tem alguma deficiência motora,
que não tem um movimento fino ali, por exemplo, né, do mouse para chegar naquele xizinho, ou não consegue fechar aquele pop-up com o comando do teclado, acaba inviabilizando realmente toda a experiência dela e toda a navegação dela ali naquele site. Barreira das mais comuns e entre as mais fáceis de serem resolvidas, descrição de imagem. A gente fez, né, a pesquisa recentemente, mais de 70%, né, dos sites ativos do Brasil não descrevem imagens. E isso é absolutamente simples de ser resolvido. É só na hora que posta a imagem num site, já tem o campo, geralmente o campo ali de descrição. Se não tiver, aí é realmente a função da equipe de programação incluir esse campo, né, do Alt lá para dar essa descrição, mas sem essa descrição, imagina, por exemplo, uma loja virtual que vende os produtos, como é que uma pessoa com cegueira consegue escolher ali, por exemplo, um produto sem a descrição de como ele é. E aí, Suzeli, a gente tem, por exemplo, uma grande ação de vendas anual, que antes era nos Estados Unidos, em outros países, agora o Brasil já está com essa tendência de que Black Friday, né, que deve ser, assim, uma super frustração para a pessoa que tem alguma deficiência, que queira comprar ali por aquelas plataformas, por aqueles sites. Essa frustração de não ter descrição, enfim, de não conseguir navegar. Ou de conseguir fazer tudo isso, assim, com muito esforço, aí a hora que chega lá no momento da finalização, não consegue finalizar. Não consegue encerrar e fechar a compra. E geralmente, ainda, esses sites, eles colocam essas promoções nesses banners ou nesses carrosséis. Exato. E que, raramente, são lidos por leitor de tela. Então, ou seja, essa pessoa que entra lá, né, que está fazendo a navegação desse tipo, ela nem vai saber que aquele produto está em promoção. Ai, muito sério isso. E aí, pensando na questão, a gente tem no Brasil, né, a gente sempre tem, falando em frustrações, né, uma diferença às vezes entre uma empresa privada e uma pública. Algumas coisas a gente sabe que o público às vezes tem uma qualidade de atendimento, né, mas não tanto de investimento na tecnologia. Então eu queria saber, assim, no geral, se as empresas privadas e públicas possuem uma verba anual ou trienal, que seja para implantar acessibilidade em seu site, se existe essa visão, né? E pensando, né, de forma otimista, aí, imagino que você poderia nos dar um exemplo de site brasileiro que seja bastante acessível, né? Então, eu queria perguntar sobre essas duas grandes áreas no Brasil. Eu vou dividir, né, essas perguntas, já são duas, né? Mas eu vou só fazer um comentário antes de entrar na resposta específica, que a gente já tem, é importantíssimo lembrar que no Brasil, desde 2016, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. E dentro dessa Lei Brasileira de Inclusão, há um artigo específico, que é o 63, que ele obriga que organizações com representação no Brasil são obrigadas a terem seus sites, né, aplicativos e tal, com acessibilidade para a navegação de pessoas com deficiência. Por aí, a gente já vê que realmente existe essa obrigação legal que, infelizmente, não está sendo cumprida aí por pouco mais de 99% dos sites ativos do Brasil. Mas o que a gente observa é que está realmente ampliando dessa última pesquisa que a gente fez ainda, né, tem muita coisa realmente a ser melhorada, mas se a gente pega por categorias, a categoria governamental, assim, esse segmento governamental, é o que está caminhando com um pouco mais de velocidade, digamos assim, é o que tem um pouquinho mais de preocupação com essa questão agora da acessibilidade, é o que está com a faixa um pouquinho maior ali de sites acessíveis. A gente sabe também que o Ministério Público anda dando algumas medidas educativas, assim, em algumas empresas, até para estimular também. Isso está também no objetivo aí. A gente já sabe que vários editais públicos já estão com essa obrigação, com essa determinação de contratarem só com acessibilidade. Então, a gente já está tendo essa informação também, mas ainda realmente é muita coisa para resolver. Essa pesquisa que a gente fez, por exemplo, a gente conseguiu varrer os
quase 17 milhões de sites ativos no Brasil, e menos de 1% deles têm acessibilidade. Então é muita coisa realmente para acertar. Essa questão da verba, se tem verba a mais para implementar, destinada a isso, o que a gente sempre diz é, se o site ele é planejado já considerando a acessibilidade, ele não vai custar mais por isso. As regras de acessibilidade são regras de aquilo que eu estava explicando, é de incluir a foto, já colocar a descrição, é de fazer a programação dos códigos ali, né, com códigos limpos, com acessíveis, você pensar no texto que você vai escrever de uma forma também que seja acessível, né, para as pessoas com deficiência. Se você vai produzir um vídeo, você já vai pensar nele também com as legendas e tal. Então isso tudo, se a gente for olhar, ele realmente não tem um custo a mais por isso. Agora, se você tiver que realmente adequar, o meu site não está acessível, eu preciso adequar, aí realmente você vai ter um custo a mais. A gente sempre faz analogia com construção de uma casa. Né? Se você constrói a casa já pensando nela em ser acessível, você já vai fazer ela sem um degrau, você já vai fazer o banheiro um pouco mais largo, você já vai deixar a batente da porta também com um pouquinho mais larga para eventualmente ter que passar uma cadeira de rodas. Isso não vai custar mais na obra para fazer No audiovisual, eu sempre falo para os meus alunos, se pensa na acessibilidade na pré-produção, não vai ter um problema na pós-produção, né? Porque para a gente acrescentar uma audiodescrição depois que um filme, um documentário, um musical tá pronto, aí sempre a qualidade vai ficar a desejar, embora seja possível. Não vai ter a mesma qualidade de pensar isso antes. Eu acho que é exatamente isso que você está falando, né? Dessa analogia com a construção também, né? E aí, em relação ao exemplo de site, né, que você super curiosa. perguntou, eu vou te falar o seguinte, posso colocar, assim, me garantir com o do Movimento Web para Todos. E por que eu falo isso? A acessibilidade digital é algo vivo, que a gente diz que é vivo. Ele tem que ser cuidado a cada postagem, a cada inserção nova que é colocado lá. Se eu corro o risco de hoje citar um outro site aqui, que hoje, neste momento da nossa entrevista, ele está acessível, e aí quando essa entrevista for pro ar, estiver lá nas plataformas para todo mundo ouvir, a pessoa vai lá, vai checar e vai encontrar problemas de acessibilidade. E isso acontece muito, especialmente por conta das pessoas mesmo que não têm esse conhecimento e vão lá, né? Incluir a matéria, incluir a foto, incluir um conteúdo novo ali nesse site, sem lembrar e sem seguir as regras de acessibilidade, esse site já não vai ser mais acessível. Então, o do Movimento Web para Todos eu te garanto, porque esse é um cuidado que a gente tem todos os dias com tudo que a gente publica lá. Ô Suzeli, sobre as mídias sociais, vocês têm público que busca o Movimento Web para Todos para pedir orientação em como tornar acessível o Instagram, o Facebook, Twitter, ou não é a área em que vocês atuam como consultoria? O Web para Todos trabalha, né, e a gente prega, né, essa cultura de acessibilidade digital, né? Então, falou em canal digital, a gente está disseminando esse conhecimento, está ajudando aí a fazer essa construção. Então, por exemplo, o Instagram, o Face, as plataformas, essas redes sociais, né, como todo, elas já a gente, né, não tem o poder de ir lá e mudar a programação dela, não tem como fazer uma alteração na plataforma porque não é nossa. Mas o conteúdo que a gente publica ali, a gente tem a responsabilidade de fazer esse conteúdo ser acessível. Enquanto as redes sociais não tinham ainda aquele campo de colocar o texto alternativo, a gente colocava só na legenda do post mesmo. Então a gente dava um jeito de fazer aquela informação ser acessível enquanto a plataforma não tinha se mexido ainda para isso. Mas agora, por exemplo, eu vou escolher uma imagem para colocar uma foto, uma arte ali que eu vou pôr nessa rede social. Eu também tenho que ter essa consciência de fazer essa arte com um bom contraste, com uma cor que realmente com uma combinação de cores que não passe despercebida, por exemplo, por pessoas que tenham algum grau de daltonismo, que não tenha
uma fonte, né, um tipo de fonte ali que seja complexa para ser percebida por pessoas com alguns tipos de deficiência visual ou até com dislexia. Então, esses cuidados aí está na responsabilidade realmente de quem alimenta esses perfis nessas plataformas. Ô Suzeli, aí vamos falar, né, do dissabor da educação que nós professores aí de universidades públicas, principalmente, sofremos, estamos ainda nessa sofrência, como dizem, desde o ano passado, né, nessa questão da pandemia nos obrigar a fazer adaptação para o ensino virtual, à distância, o que seja, né. Eu acho que isso tem sido... Acho que talvez uma temática, né, que a gente até tem falado demais e tem cansado de falar sobre isso, né, mas nessa transição, além da qualidade de ensino, eu acho ter sido assim, não ter sido pensada como deveria, né, que os professores de fato não têm uma abordagem do ensino virtual nas universidades públicas. Nós ainda priorizamos o presencial e queremos continuar com o presencial sempre. Além disso, quando passamos para a distância, pouco se pensou ou nada se pensou na pessoa com deficiência. Uma situação que aconteceu ano passado, uma aluna que tem deficiência auditiva na minha universidade, nem era minha aluna, não era um curso para qual eu dava aula, mas sabiam que eu trabalho para divulgar essa questão da acessibilidade. Me procurou junto com colegas da turma dela, porque ela não estava durante as aulas no Meet, ela não estava conseguindo ouvir, e aí ela estava acabando de pôr o implante coclear, daí era pior, porque daí os professores quiseram ajudá-la, mas de uma forma capacitista, enfim, foi um pesadelo para a moça. Então, essas questões não foram tratadas. A gente ficou tão traumatizado de ter que ficar no virtual, que até a qualidade, aprender a lidar com esse virtual já foi uma dificuldade. Pensar na pessoa com deficiência foi, acho que, anulado nesse nosso... Estou falando do meu contexto, né? E aí, você que é especialista nisso, qual que seria, idealmente, o ensino à distância com acessibilidade? Então, eu já deixei claro que não é a situação que nós queremos aqui na minha universidade, mas existem projetos que nascem como ensino à distância. Então, nesse sentido, esses projetos que você conhece pensam na pessoa com deficiência? Qual que seria o ideal disso? A pandemia, ela realmente bagunçou muita coisa e realmente é compreensível tudo isso que foi passado. Foi muita novidade realmente para todo mundo, era muita tensão, né, com tudo que estava rolando aí no sistema de saúde de uma forma como um todo. Então é compreensível também esse desespero de talvez ir tentando dar um passo e tentando se ajeitar aí aos poucos, aos trancos e barrancos, né, até chegar no formato minimamente ideal, longe ainda de ter realmente o benefício aí do presencial. Mas, ao mesmo tempo, de novo, né, se a gente tivesse, né, se docentes como um todo, né, tivessem já essa, entre aspas, formação, essa consciência sobre a acessibilidade, independentemente de ter ou não ali na sua turma algum estudante com deficiência, teria sido muito menos traumático e teria sido mais inclusivo quando começou, né, a equipe de docentes levar esse conteúdo para o digital. Por quê? Vou dar exemplos aqui. Uma apresentação que vocês preparam no PowerPoint, que vocês preparariam para apresentar lá na sala de aula presencial. Se você já tivesse na cabeça, né, esse conceito da acessibilidade bem nítido, vocês já iam fazer esse PowerPoint de uma forma, seguindo várias regrinhas ali de acessibilidade, né, com o tamanho da fonte, contraste, a quantidade de informação por slide, sem coisa piscante, vou passar um vídeo para todo mundo assistir lá na sala de aula. O pensamento com acessibilidade já vai te incluir ali também a necessidade de colocar pelo menos a legenda. A legenda, ninguém pensa ali nesse vídeo. Isso. Então, isso já estaria, se já tivesse, né, esse pensamento, né, arraigado aí na cabeça de todo mundo, na hora de transferir isso para o digital, essa parte vocês já não sofreriam com isso, porque vai ser o mesmo PowerPoint, agora para o digital, vai ser o mesmo vídeo, agora no digital. Ele vai ter a legenda também, na hora de transmitir, se não tem audiodescrição embutida nele, o
o professor ou a professora já vai fazer uma audiodescrição antes, talvez, de passar aquele vídeo. Então, essa parte já é menos sofrida. Vou fazer um documento complementar para passar para os estudantes depois, num PDF. Poxa, eu vou fazer esse documento no Word, seguindo ali, fazendo a verificação de acessibilidade que o próprio Office me oferece, vou seguindo ali e vou fazendo esse documento sem aumentar o meu trabalho nessa produção. Vou transformar ele em PDF e vou enviar com a certeza de que ele está sendo acessível também para alunos que de repente precisam de acessá-lo por leitor de tela ou por algum outro canal. As plataformas, elas foram melhorando ao longo também da pandemia, né? O próprio Teams, o Google Meet, eles foram aprimorando. O Google Meet correu com essa história de incluir a legenda ali automática, que é uma qualidade excelente ali já no Google Meet, né? Isso foi acelerado na pandemia. Mas o Teams não tem esse recurso ainda. O Teams não tem esse recurso ainda, mas o PowerPoint oferece esse recurso. No modo de apresentação, existe esse recurso lá de ativar legenda, e a legenda automática do PowerPoint é excelente também. De novo, aí com o pensamento da acessibilidade, a equipe de docentes também vai ter essa consciência de que na hora de fazer a apresentação ali, para aquela legenda ser transmitida em tempo real, quanto mais claro, né, eu for ali na fala, no jeito que eu falo, pausadamente, usando palavras mais conhecidas, de preferência frases mais curtas, a qualidade da legenda também melhora. Sueli, nosso tempo está acabando. Super obrigada aí por nosso encontro, essa sua colaboração com o Matav e agora com o Papo com Legenda. E vou deixar mais aí o microfone para você dar algum recado final, algum conselho, alguma dica. Eu que agradeço demais em nome, né, da equipe toda do Movimento Web para Todos. Sempre realmente a nossa missão é essa de promover essa cultura de acessibilidade digital, assim. Então o recado que eu deixo é: busque mais informações sobre isso, sabe? No próprio site do movimento a gente mostra, né, esse conceito de uma forma muito simples. Então continue, se alimente dessa informação com muita frequência para realmente criar dentro aí do coração essa cultura da acessibilidade, que a hora que a gente tem isso introjetado, a hora que a gente tem esse pensamento, né, bem já na nossa cabeça de uma forma natural, a gente não vai mais conseguir fazer esses documentos, fazer uma aula, fazer um post no site sem acessibilidade. Vai ser algo muito natural. Então o recado que eu deixaria era esse, assim, para continuar investindo nesse conhecimento, que não só você, né, vai ganhar, mas todo mundo que te acompanha e a sociedade vai acabar melhorando como um todo, porque, enfim, é um passo importantíssimo aí para a verdadeira inclusão. É isso, eu agradeço demais pela oportunidade aqui para falar um pouquinho disso também com vocês. Obrigada, Sueli. Bom, estamos chegando ao fim do episódio de hoje e encaminhando para a reta final da primeira temporada do Papo com Legenda. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores ou se quer retomar os temas abordados nessa temporada, pode conferir acessando o link da bio do nosso Instagram, @papocomlegenda, ou digitar Papo com Legenda na sua plataforma de podcast preferida. É isso aí, Aniele. Esse foi o nosso 5º e penúltimo episódio. E para encerrar nossa primeira temporada com chave de ouro, vem aí o episódio especial do Papo com Legenda. Para saber qual o tema do episódio especial, não perca as postagens da nossa página no Instagram. Acompanhem por lá também tudo que a Sueli nos contou hoje e fiquem de olho nas próximas novidades. Não deixe de conhecer a página do Instagram do Movimento em @movimentowebparatodos e siga a nossa convidada em @Sueli, para ficar por dentro das novidades da acessibilidade nos meios digitais. E falando no encerramento da primeira temporada, eu já estou muito curiosa para saber o tema do nosso próximo encontro. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. O Papo com Legenda é um podcast original do Matav, o grupo de pesquisa Mídia Acessível e Tradução Audiovisual. Para ficar por dentro dos nossos lançamentos e demais novidades, acompanhe o nosso Instagram, @papocomlegenda.